Cumprimentando Luiz Dias de Alencar Neto, eu quero passar a palavra ao senhor Pedro Câmara Júnior, advogado tributarista da Associação Comercial do Amazonas, ACA, representante do senhor Bruno Pinheiro, presidente da Associação Comercial do Amazonas, ACA, pelo tempo de 10 minutos, com uma tolerância de mais 5 minutos. Com a palavra o senhor Pedro Câmara Júnior. Excelentíssimo senhor Eduardo Braga, senador do nosso Estado, a quem cumprimento em nome de todos que acompanham a mesa. Quero agradecer aqui a oportunidade da Associação Comercial se manifestar, uma associação que existe desde 1871, ou seja, há 153 anos, e que acompanhou todos os grandes ciclos econômicos do Estado do Amazonas. E daí a importância da sua participação também nesse processo. Senador e demais membros da mesa, aproveitando a sua fala e a do Dr. Tomás, o setor comercial do Amazonas realmente foi esquecido pelo PLP 68, que está em discussão. A gente vê uma preocupação muito grande com o polo industrial, obviamente um polo de importância para a nossa economia, mas a Zona Franca, quando ela foi concebida, ela não pensou apenas na indústria. Ela tem 3 segmentos: indústria, comércio e agro. E, aproveitando a fala do senhor Marco Antônio, o comércio talvez seja o principal elo de comunicação entre os benefícios da Zona Franca de Manaus e a população do Amazonas. Então, daí a importância da gente também observar que esse setor não pode deixar de ser contemplado nessa regulamentação que trata sobre a Zona Franca de Manaus. Existe um artigo que nos causa muita preocupação. Talvez o 447, 449, a gente teve uma certa dificuldade de identificar a numeração correta no texto, inclusive na fala de outros participantes. Artigos citados também não batem com o substitutivo que a gente teve acesso, mas se não for o 447 ou 449, que ele menciona todas as exceções que são feitas no texto e diz que todos os demais setores que não estão nessas exceções serão tributados regularmente pelo IBS e pela CBS. Ocorre que isso desfaz todo um trabalho que já dura mais de uma década, trabalho judicial, junto ao Superior Tribunal de Justiça, a STJ, que tem sido um verdadeiro guardião das prerrogativas da Zona Franca de Manaus. Pelo texto do PLP 68 e pela legislação hoje existente, quem está fora de Manaus e vende suas mercadorias para a Zona Franca tem mais benefícios do que quem aqui se instalou, do que quem aqui investiu seus negócios. Porque remete as mercadorias com alíquota zero ou com isenção de PIS e COFINS. Então foi preciso ir à justiça para acabar essa desigualdade, para estender esse benefício a quem também aqui comercializa. E o STJ, como eu disse, há mais de uma década, ele vem reconhecendo esse direito. Ele vem dizendo que quem aqui comercializa entre empresas ou com pessoas físicas, ou até mesmo quem presta os serviços, tem esse direito de não incidência do PIS/COFINS, que será substituído pela CBS. Então, se a emenda constitucional 132 fez prever a competitividade da Zona Franca de Manaus, é o momento para regulamentar o que apenas a Justiça tem reconhecido. E é nesse sentido que nós apresentamos ao seu gabinete, senador, algumas sugestões de mudança no texto do PLP, justamente para que isso seja regulamentado e não seja mais necessário as empresas aqui instaladas, as empresas comerciais, terem que recorrer à justiça para ter esse direito garantido. Como o Dr. Tomás colocou ainda há pouco,
Se esse olhar para o comércio não for regulamentado, a questão do contencioso judicial, que foi tão debatido como uma maneira de acabar com esse contencioso, a reforma, pelo menos para as empresas instaladas na Zona Franca de Manaus, esse contencioso não vai terminar. Porque nós compreendemos que a CBS é, sim, uma substituição do PIS e da COFINS. Por isso, os direitos conquistados em relação ao PIS e COFINS aqui nas vendas internas precisa ser mantido. Nós também compreendemos que essa irmandade entre CBS e IBS ela é flexível, justamente pelo artigo 92 do ABCT, ou seja, uma previsão constitucional que permite tratamentos diferenciados entre CBS e IBS. Então, o que nós estamos requerendo não atinge a arrecadação estadual, não atinge a questão da regulamentação do IBS, mas apenas da CBS. E, trazendo um pouco sobre a importância do setor comercial para o Amazonas, e aqui eu trago, apesar de estar representando a Associação Comercial, eu trago dados da nossa co-irmã, da FEComércio, levantados esse ano, 2024, onde 70% dos empregos formais do nosso estado estão no setor comercial, senador. Daí a importância de você ter um segmento que não só garanta essa quantidade de empregos formais, mas garanta também que a nossa população seja beneficiada com a concepção da Zona Franca de Manaus. Como eu disse há pouco, o comércio é o elo mais próximo entre os benefícios e a população. Então, se essa regulamentação sobre as vendas internas não ocorrer, a população é a primeira a ser prejudicada. Ela com certeza vai ter uma tributação maior ao consumir qualquer produto interno, ou uma compra interna, ou qualquer prestação de serviço. E volto a dizer, ninguém agiu de forma irregular. Todas as empresas beneficiadas pela incidência de PIS e COFINS hoje têm esse direito porque a Justiça assim reconheceu. Para os senhores terem uma ideia da importância do tema, no âmbito dos repetitivos do STJ, nós temos o tema 1239, e esse tema, que começou apenas com vendas a pessoas físicas, ou seja, não incidência de PIS e COFINS a pessoas físicas, em comercializações internas, ele foi estendido semana passada para toda espécie de venda, mesmo entre empresas, mesmo sendo B2B, e também sobre a prestação de serviços. Por quê? Porque é uma discussão, como eu disse, que se alonga aí uma década. E durante todo esse período, não se tem um precedente negativo nesses aspectos. São todos positivos aos contribuintes. Então, o grupo de trabalho da reforma tributária, da Câmara dos Deputados, e agora toda a regulamentação pelo Senado, ele não pode não observar esse fato. E se o objetivo da emenda constitucional foi manter as prerrogativas da Zona Franca e sua competitividade, isso também passa pelo comércio, senador. Daí o nosso apelo. Né? E registrando, essa questão das vendas internas, pelo menos entre empresas, é inclusive reconhecida pela própria Receita Federal do Brasil, através da Instituição Normativa 2121 de 2022, e também por um parecer da PGFN, que foi publicado, dispensando, inclusive, contestações e recursos em processos que tratam do mesmo tema. Então, quando nós não enxergamos na regulamentação do texto do PLP 68 algo sobre o comércio, algo sobre essas vendas internas, seja entre empresas, seja pessoas físicas, seja a própria prestação de serviços, isso significa que está sendo totalmente ignorado por quem está à frente, ou esteve à frente desse trabalho, a decisão da Justiça, a opinião da Justiça, trazendo, sim, prejuízos a todo um segmento. Então, nesse sentido, senador e todos que fazem parte da equipe que vai tratar da relatoria
da reforma tributária, nós solicitamos, sim, um olhar, uma atenção maior ao setor comercial, especialmente para garantir essa não incidência da CDS, eu estou falando exclusivamente da CDS, nessas vendas internas, sejam entre empresas, sejam para pessoas físicas, ou seja, a população da Zona Franca de Manaus e de todo o seu entorno. Manaus, infelizmente, Amazonas, infelizmente, 15 segundos. Conta com o interior pouco desenvolvido, então Manaus é a grande cidade do estado, né? É a cidade onde a população do interior também recorre quando precisa de algo. Então, é nesse sentido que nós pedimos atenção às propostas que foram apresentadas ao senhor, senador, justamente para que essas prerrogativas que o comércio conseguiu garantir nessa última década também sejam convalidadas agora no texto da LP 68, que trata sobre a regulamentação do IBS, da CDS, e tem um capítulo especial dedicado à Zona Franca de Manaus. Quero só registrar aqui um abraço do Dr. Jorge Lima, ao senhor, senador, que foi nosso presidente aqui da ACA, né, também para o nosso presidente atual, o Bruno Pinheiro. Muito obrigado a todos. Tá bom, fechado. Tá bom. Um abraço, tchau. Eu agradeço ao senhor Pedro Câmara Júnior, acho que ficou muito clara a preocupação da Associação Comercial e dos comerciantes em geral da Zona Franca de Manaus. E agora